Bom dia, alunos da UniFSA. Aqui é o professor Machado, de Topografia. Hoje veremos a aula número 4, 1. Algarismos significativos. Na mensuração de uma grandeza, devemos considerar todos os algarismos lidos diretamente na escala e mais um estimado, que é o duvidoso. A este conjunto de números denominamos algarismos significativos. Regras para os algarismos significativos. O zero à esquerda de um algarismo significativo não é significativo. Exemplo, 0,0135. Só existem 3 algarismos significativos, que é o 1, o 3 e o 5. O zero à direita ou entre algarismos significativos é significativos. Por exemplo, 3.506,0. Esse zero entre o 5 e o 6 é significativo. Então, existem 4 números significativos. O 3, o 5, o 0 e o 6. O último zero não é significativo. Potências de 10 não são algarismos significativos. Exemplo, 8,34 vezes 10 elevado a 3. Só existem 3 números significativos, que é o 8, o 3 e o 4. O 10 elevado à potência não é significativo. Critérios de arredondamento. Se o algarismo desprezado for maior que 5, o algarismo duvidoso significativo anterior deve ser aumentado de uma unidade. Vamos ver o exemplo. Exemplo, 1.342,56 metros cúbicos é igual a 1.342,6. Veja que se o duvidoso, que é o 6, for maior, no caso o último é 6, é maior que 5, então arredonda-se e fica só uma casa, 1.342,6. Isso é o arredondamento, faz desta forma. Se o algarismo desprezado for menor que 5, o algarismo duvidoso significativo anterior não se altera. Por exemplo, nós temos 1.342,53 metros cúbicos. Então, a gente arredonda e despreza o 3, porque 3 é menor que 5. Se o algarismo desprezado for igual a 5, o algarismo duvidoso significativo anterior for ímpar, deve ser aumentado de uma unidade. Por exemplo, 1.342,55 metros cúbicos é igual a 1.342 arredondado, 6 metros cúbicos. Se o algarismo desprezado for igual ao 5, o algarismo duvidoso significativo anterior for par, não se altera. Por exemplo, 1.342,45. O algarismo anterior a 5 é 4, então fica 1.342,4 metros cúbicos, não se altera. Operações com algarismos significativos na adição e subtração. Na adição e subtração, arredondar todas as medidas de modo que o número de casas decimais seja o que tiver menor número de casas decimais. Por exemplo, 3,453 tem 3 casas decimais, mais 10,23 que tem 2 casas decimais, menos 2,6 que tem uma casa decimal, a gente arredonda para a de menor casa decimal, que no caso é a de 2,6. Então, no somatório aí dá 11,1 centímetro. Multiplicação e divisão. O número de casas resultantes da multiplicação e divisão deverá ser o que tiver menor número de casas decimais. Por exemplo, eu tenho, exemplo 1, 3,454 centímetros vezes 10,23 centímetros. Então, arredondo as casas decimais para de menor número de casas, que é a 23, só tem 2 casas. Então, ficam 35,33 centímetros quadrados. E exemplo 2, 3,54 centímetros
dividido por 10,23 é igual a 0,338. Arredondam e fica valendo só as duas casas que vão prevalecer, que dá 0,34 centímetros. Agora nós vamos ver, se vocês tiverem uma calculadora científica em casa, deve fazer a seguinte formatação, que nós vamos trabalhar com ângulos sexagesimais, que são em graus, minutos e segundos. Então vocês devem pegar a calculadora científica de vocês e fazer o seguinte: ao desenvolver atividades de classe com calculadoras, percebemos as dificuldades dos alunos no manuseio das máquinas. Como a calculadora é imprescindível para a resolução das atividades da disciplina de topografia, elaboramos um tutorial prático para formatar e usar as funções de uma calculadora científica no padrão brasileiro. Porque todas as calculadoras elas são formatadas no padrão americano e europeu, mas existe uma função nela para que nós possamos usar conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Este tutorial pode ser utilizado para o manuseio das calculadoras físicas como a Casio, que a maioria que os alunos usam, a Casio FX82MS, a que eu usava desde a Universidade Federal, quando eu era aluno, e acredito que a maioria dos alunos tem esse tipo de calculadora. Quem não tiver, tem a Vinacal, a 500 ou a 570 ou qualquer outra marca, contanto que tem as funções seno, cosseno e tangente, porque nós precisamos dessas funções. Então vamos ver agora passo a passo com uma calculadora física. Você pressiona a tecla MOD até aparecer essas funções DEG, RAD, que DEG é degree, RAD é radiano e GRA é grado. Aqui no Brasil, nós usaremos inclusive os teodolitos que nós temos na faculdade, são em graus decimais, então é a função 1, DEG, degree, que é grau em português. Tecle em 1, né, na calculadora, se você tiver a calculadora física, que é para grau. 2, pressionar a tecla MOD de novo até aparecerem as funções fix, que é fixo, científica, SCI, e normal, que é a função 3. No caso, nós vamos apertar de novo o 1, que é a função fix. Aí ele pergunta, quantas casas você quer fixar? Aí tem a opção de 0 a 9 casas. Escolha a quantidade de casas decimais de 0 a 9. No caso, se eu fizer alguma questão, eu vou dizer quantas casas decimais eu gostaria que você colocasse a resposta lá na questão, tá bom? Passo 3. Para digitar grau, existem nas calculadoras esse ponto e 3 vírgulas. Essa primeira vírgula é de grau, a segunda é de minuto e a terceira é de segundo. Eu peguei um exemplo aí e botei 63 graus, 5 minutos e 3 segundos. Apertando na tecla para grau, você digita 63 e aperta nessa tecla ponto e 3 vírgula. Aí aparece 63 e o grauzinho. Depois você digita 5,05 e aperta no ponto e vírgula. E aparece o minuto. E depois você digita 13, ponto e vírgula. Às vezes na tua calculadora vai aparecer o segundo e outras não. Mas ficará subtendido que a última será de segundos. Passo 4. Para mudar o separador de casa decimal de ponto para vírgula, porque nas calculadoras de vocês é formatada no formato americano e o ponto deles é a nossa vírgula, mas para não haver confusão na hora da resposta do cálculo, vocês devem botar em português em vírgula. Então pressione MOD até aparecer DISP, de display, e tem essa única função 1, tecla 1, e pressione do lado direito desta tecla, que ela tem 4 setas. Aperte na seta do lado direito até aparecer dot com. Dot é ponto e com é vírgula. Então vocês vão escolher a opção 2, que é vírgula. Após formatar para a vírgula, os milhares serão separados por ponto e as casas decimais separadas por vírgula, que é assim que a gente escreve em português. Porém, como nós estamos neste período de pandemia, nós vamos pedir que os alunos entrem no Play
Store e faça o download da Panecal. Porém, quando vocês forem fazer a busca lá no Play Store, eu vou já mostrar como é que se faz, você deve digitar Panecal. E aqui está uma orientação para a primeira avaliação que nós faremos no dia 19. Vejamos como operar na Panecal. Nós vamos ver daqui a pouco, mas gostaria que vocês ficassem atentos. Atenção, estudem todos os conteúdos dados, inclusive do dia 12, que eu ainda darei, porque faremos a primeira avaliação de aprendizagem com 5 alternativas, com 5 questões, e essas questões terão 5 alternativas múltipla escolha, no dia 19 de setembro de 2020. A prova terá duração de 10 horas e 54 minutos. Vocês podem pesquisar, não tem problema. A prova não tem como vigiar a vossa pesquisa, mas pesquisem e só terá uma questão correta, uma opção correta em cada questão. E esta prova terá duração de 10 horas e 54 minutos, desde as 7 horas do dia 19 até as 17h59 do dia 19. Então vamos ver como é que a gente faz uma operação na calculadora Panecal. Vamos lá. Então nós vamos abrir aqui a Panecal. Vamos primeiro fazer o download. Aí a gente entra no Play Store, clica no Play Store e aqui nessa área aqui em cima, lá do teu celular, eu estou usando o computador, você deve digitar Panecal. E aparecem essas várias opções de calculadora. Você vai clicar nesta primeira aqui, Scientific Calculator Panecal, 5,5 megabytes. Ela não é tão pesada não. Você clica nela. Eu não vou fazer o download porque eu já tenho a calculadora, mas vocês devem fazer no de vocês e deixar no celular para fazer as operações de cálculo, que nós teremos pelo menos 2 questões das 5 que nós vamos utilizar cálculos, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz algumas operações nessa calculadora na Panecal. Vamos abrir a Panecal e vamos ver como se opera nela. A gente abre de novo aqui, eu estou dentro do computador, eu vou abrir a Panecal, que já foi instalada, e elas aparecem essas opções. Então vamos ver, ó. Digite 63 graus, aquele exemplo, 63 graus, apareceu, né? Eu quero botar grau, aperto no ponto e 3 vírgula, tá vendo aqui, ó, ponto e 3 vírgula. O que foi que apareceu? Apareceu o grau lá em cima. Aí agora nós vamos botar 5 minutos, 505, e aperta aqui uma vez em minuto. Uma vez só. Apertei 2, mas é só uma vez. E 13 segundos. Nessa daqui que não é física, foi essa que a gente fez um download, ela vai aparecer desta forma. Se você der igual, ela vai aparecer dessa forma. 63 graus, 5 minutos e 13 segundos. Vocês entenderam? Então nós vamos fazer, por exemplo, operações de soma. Vamos ver, 63 graus, 5 minutos e 3 segundos, mais, vamos botar uma operação com mais 10, aí aperto em grau, aqui é grau, 20 minutos e 11 segundos, um exemplo. E ela vai me dar o resultado rapidamente na calculadora. Então, se eu fizer a operação com soma, eu gostaria que vocês me dessem grau sexagesimal. Por que é sexagesimal? Porque vem de 60. Aí vocês vão dizer 73 graus, 25 minutos e 24 segundos. Se eu quiser em centesimal, em decimal, em grau decimal, vocês apertam aqui, ó, só no ponto e vírgula. Ó, deu 73,423,33. Isso aí é grau
decimal, que às vezes nós utilizamos, tem muitas operações, inclusive no Google Earth, que nós vamos ver lá no futuro, questões da terceira avaliação, viu? A gente usa em grau sexagesimal e decimal. Vamos pegar de novo esta mesma operação, 63 graus, vamos botar 5 minutos e 13 segundos, mesmo exemplo. Vamos agora subtrair menos 15 graus, 9 minutos e 7 segundos. Uma subtração dessa. Isso aqui é igual a quanto? A resposta que eu gostaria é 47 graus, 56 minutos e 6 segundos. Eu fiz na prova. Isso aí são graus sexagesimais. E se eu quisesse a resposta em graus decimais, é só apertar no ponto e 3 vírgula, e ele vai dar 47,935 com 3 casas. E se eu pedisse na prova, olha, eu quero a resposta com uma casa decimal, a resposta seria 47,9. Lembrem-se da aula anterior, que é algarismos significativos. Então, arredondar só seria 47,9. Não adianta lá marcar 47,93, nem 47,935, porque eu já estou dando comando, que gostaria que essa resposta fosse em grau com uma casa decimal. Então, a resposta é 47,9. Entendeu? E por aí se faz divisão, multiplicação. É isso. Um bom dia e continue estudando que vai dar certo. Um abraço.